Olá pessoal, tudo bem? Bem, nessa segunda aula a gente vai dar continuidade a verbo, certo? Só que agora a gente vai estudar locução verbal. Lembra que na aula passada a gente estudou os verbos auxiliares, né? Ou tempos compostos. Então, quando você faz esses tempos compostos, você faz o que a gente chama de locução verbal. E qual é a posição do verbo? Ele está praticando uma ação ou sofrendo uma ação? Então a gente vai ver isso na agenda passiva. O meu nome é Professor Gilmar. Locução verbal. As locuções verbais, também chamadas de perífrases verbais, desempenham o papel equivalente a um verbo único na frase. Então são dois verbos, mas com sentido de um. São compostos por um verbo principal em uma das suas formas nominais. Quais são as formas nominais? Gerúndio, particípio e infinitivo. Nessas locuções, o último verbo chamado principal sempre é empregado em uma das formas nominais. As flexões de tempo, modo, número e pessoas ocorrem nos verbos auxiliares. Por exemplo, ele teria amado e não te amaria. Certo? Então, ele teria amado. Então, eu flexiono no auxiliar e não no principal. Eu jogo para as formas nominais. Exemplos em principais verbos auxiliares. Então vamos ver lá. Nenhuma pessoa poderá sair após o fechamento dos portões. Então você tem aqui o verbo auxiliar poder, mais seu verbo principal sair. Observe que eu joguei numa forma nominal, o infinitivo. Está havendo uma revolução silenciosa. Eu usei o verbo estar aqui, tá vendo? Eu estou conjugando ele. E havendo eu joguei no gerúndio. É provável que ele seja convocado para a Copa. Convocado, particípio. Começou a gritar, tá vendo? Sem nenhuma explicação. O verbo auxiliar começou a gritar, certo? Infinitivo. Bem, principais verbos auxiliares. O verbo auxiliar exerce a função de ampliar o significado do verbo principal. Então, quais seriam eles? O verbo ser, o verbo estar, o verbo ter e o verbo haver. Sabendo que outros verbos também podem, mas os que mais são usados como auxiliar são esses. Então, estamos saindo, havia saído, já estou sabendo da festa, né? Ele estava jogando futebol, eu vou comprar, né? Eu vou comprar. O departamento tinha enviado o relatório, certo? Então, são esses os usos dos verbos auxiliares. Agora, lembra que eu disse que o verbo ele pratica uma ação? Todo verbo, a sua função básica é praticar uma ação. Só que essa ação ela pode estar praticando ou sofrendo. E aí, em alguns casos, ele a pratica e sofre ao mesmo tempo. Certo? Então, quando ela está sofrendo, a gente chama isso de agente da passiva. Agente da passiva é o termo que indica quem ou o que executa a ação de um verbo na voz passiva. Esse termo vem sempre depois de preposições. Certo? Então, compare as orações na voz ativa e passiva. Então, João comprou a vitamina. Certo? João comprou a vitamina. Quem comprou? João. Então, João está praticando a ação de comprar algo. Quando eu inverto isso, veja, a vitamina foi comprada por João. Olha o uso aqui da preposição, tá vendo? Sempre haverá essa preposição aqui, certo? Por, de, com, sempre eu vou precisar. Vozes passivas precisam de preposições. Aí você pergunta, quem é o sujeito da oração? Vitamina. Mas não seria João? A gente tem uma mania muito errada de achar que sujeito é pessoa. Sujeito também pode ser coisas. Só que nesse caso, quem é que está praticando a ação? Quem é que está sofrendo a ação? Então, é um sujeito ativo e um sujeito passivo. João comprou a vitamina. Então, João é um sujeito ativo. A vitamina foi comprada por João. A vitamina aí é um sujeito passivo. Ele está sofrendo a ação. Nas orações acima, o verbo comprar aparece na voz ativa e na voz passiva. Certo?
uso da preposição por. A voz passiva é formada por sujeito paciente mais verbo auxiliar, certo? Então você tem aí a vitamina, o verbo auxiliar foi, verbo principal no particípio comprada e o agenda passiva por João, certo? Então agenda passiva por João. Há 3 tipos de vozes verbais: a ativa, a passiva e a reflexiva. Certo? A gente viu no slide anterior como é que funciona a passiva. Certo? Mas como são as outras, né? Então veja, você tem aí, pintamos o apartamento. Uma voz ativa, nós pintamos. O apartamento foi pintado por nós. Então você faz essa inversão. É muito importante você aprender a fazer essa inversão para quando a gente for aprender o índice de indeterminação do sujeito, certo? A criança pintou-se toda com canetinha, né? Então, voz reflexiva. A criança praticou a ação de pintar e sofreu a ação. Temos também aqui no Brasil a chamada voz ergativa, é muito comum. O pneu furou, não, o pneu foi furado, certo? A batata aumentou de preço. A batata foi aumentada. O preço da batata aumentou também, né? Então você tem aí, é só transformar. Para transformar uma oração que está na voz ativa em uma oração cuja voz seja passiva, né, transforma o sujeito em agenda passiva. Transforme o verbo em locução verbal. Você lembra que a gente estudou na aula passada, locução verbal, né? E aí você tem um verbo auxiliar mais um verbo principal. Já a voz ativa, pratica-se, né? Os ex-alunos homenagearam os professores aposentados. Se eu quisesse inverter, né? Os professores aposentados foram homenageados pelos ex-alunos, certo? Então você tem aí os ex-alunos é sujeito, o verbo transitivo homenagearam e o objeto direto os professores aposentados. Voz passiva, os professores aposentados foram homenageados pelos ex-alunos, certo? Então sujeito, os professores aposentados, certo? E não os ex-alunos. Você vê que na voz ativa, o sujeito ativo são os ex-alunos. Já na voz passiva, são os professores aposentados, porque eles estão sofrendo a ação. Uma locução verbal, foram homenageados, e agenda passiva, pelos ex-alunos. Ok? Então, o agenda passiva nada mais é do que o sujeito na voz ativa. Certo? Repare que o objeto direto do exemplo 1 deu origem ao agenda passiva. Isso quer dizer que apenas os verbos transitivos podem se transformar para a voz passiva. Outra dica bastante importante: apenas verbos transitivos diretos conseguem fazer essa inversão. Verbos transitivos indiretos não conseguem fazer isso. Por exemplo, eu necessito de canetas. Canetas são necessitadas por mim? São precisadas por mim? Precisa-se de manicure. Manicures são precisadas? Então não tem como inverter, ok? Então, um exemplo simples. Voz ativa é o verbo auxiliar ser, né? Aqui. Eu quero transformar agora da analítica para a sintética. Então, dentro das vozes passivas, existe a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Como seria a voz passiva analítica? Como a gente viu anteriormente, usando uma locução verbal. Um verbo auxiliar ser mais um verbo principal no particípio. Móveis usados são vendidos. Certo? Aí eu quero agora transformar em analítica. Aí eu uso essa expressão se. Vendem-se móveis usados. Certo? Então é assim que você faz, só é inverter. É que nem vendem-se ovos. Ovos são vendidos. Aluga-se quartos. Quartos são alugados. Bem, nessa atividade a gente vai ver qual é o analítico e qual é o sintético. Certo? Então vamos lá. Assim, fomentou-se a concepção de que a mídia seria capaz de manipular incondicionalmente uma audiência submissa, passiva e acrítica. Então veja, fomentou-se, certo? Eu poderia trocar por foi fomentada. Então aí é uma sintética,
Eu usei a partícula se. As mensagens transmitidas pelos grandes veículos de comunicação não são recebidas. Observe que existe uma locução verbal aí, né? São recebidas. Então, aí é analítica. Os vários tipos de receptor situam-se, são situados. Certo? É só fazer essa mudança. Situam-se, são situados. E então aí está na sintética. Complexa rede de referências em que a comunicação interpessoal e a mediática se complementam, ou complementam-se, ou são complementadas. Certo? Então aí é sintética. E na outra, a síntese e as conclusões que um telespectador vai realizar depois de assistir a um telejornal não podem ser antecipadas, né? Antecipam-se. Então aí, como é uma locução verbal, está na forma analítica. Ok? Deixo aí para você praticar locução verbal e agenda passiva na gramática, né? E aí nas páginas 198 a 202 e as páginas 203 a 215. Eu espero vocês no plantão de dúvida. Até já!